Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para mais um tratamento de saúde nessa nossa querida casa, Cantinho de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, amigo. Obrigado, a espiritualidade que vem cuidando da gente a semana toda. Que a gente possa usufruir desses benefícios ao longo de cada minuto da nossa caminhada. Amigos e amigas, queria dar uma boa notícia para todos vocês. Nós estamos cadastrados como parceiros da espiritualidade desta casa. Em qualquer momento do nosso dia, da nossa noite, que tivermos qualquer dificuldade, por favor, lembrem dos benfeitores, lembrem de Deus, nosso Pai, lembrem de Jesus e peçam aos trabalhadores dessa casa que nos auxilie, que nos tranquilize, porque eles estão à nossa disposição. Olha que coisa chique! Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Eles estão à nossa disposição. E toda vez que a gente pede o auxílio, eles se alegram. Vocês sabiam disso, amigos? A gente não percebe como é o processo divino. Toda vez que a gente vai de encontro, faz uma rogativa, Papai do céu fica feliz. E aí ele determina a tarefa para A, B e C. E aquele tarefeiro fica mais feliz ainda. Foi escolhido pelo Senhor para ajudar e ele vai ajudar a gente. Todo um processo gostoso que a gente precisa ter em mente, lembrar que tudo no universo é constituído, foi criado para a nossa felicidade. Isso é tão gostoso da gente perceber, é tão gostoso da gente entender esse movimento que o Pai faz por nós. Telmo, mas eu não estou bem. Quando a gente não está bem, a turma duplica, triplica, quadruplica ao nosso redor. Todos sabem disso? Quando estamos desequilibrados, quando estamos chateados, a espiritualidade, antes daquele estado se instalar de nós, ela já está ao nosso lado, esperando que a gente desperte para que ela possa agir. Porque nada acontece sem o acompanhamento dos benfeitores para conosco. Vou lembrar de um fato muito curioso que a maioria aqui acho que já deve ter lido. Está no livro Os Mensageiros. Obrigado, Chico. Obrigado, André Luiz. Lá no capítulo 41, conta o caso de um acidente na estrada. O carroceiro tomou um coice do seu burro. E aí o André Luiz, o Vicente, o Aniceto estavam nas redondezas, eles veem o tumulto e vão lá ver o que estava acontecendo. Na hora que eles chegam, tem um tanto de espírito desencarnado ali, providenciando socorro. E aí o responsável pergunta pelo responsável do trecho da estrada. Gente, isso é de uma beleza, de uma misericórdia que a gente não tem noção da grandeza da obra divina. Imagina da nossa casa até aqui. Nós passamos por vários trechos, não é assim? Todo trecho tem um anjo da guarda que cuida, que tenta trazer a paz para aquele trecho. E aí, nessa narrativa do livro, pergunta-se para o responsável por aquele trecho. Esqueci o nome do benfeitor. Pergunta para ele assim: por que você deixou acontecer isso? Olha que interessante. Aí eu fico pensando nos acidentes de trânsito, fico pensando, né, nas brigas. E aí o responsável pergunta para o responsável daquele trecho: fulano, por que você deixou isso acontecer? Aí ele respeitosamente responde: Senhor, há meses eu venho trabalhando o coração desse carroceiro. Mas todo dia
ele passa por aqui com muita raiva, muito insatisfeito. E ele bate, agride, maltrata esse burro que você não faz ideia. Mesmo eu passando para ele boas vibrações e tudo, ele não tem melhorado. E hoje foi o ápice. Ele judiou tanto, mas judiou tanto desse burro, que o burro não conseguiu se manter e deu-lhe uma patada. Olha como é que a gente tem um movimento agressivo e não consegue saborear as boas vibrações que há de trecho em trecho da nossa caminhada. Thelmo, é só alguns trechos? Não. Não. Para qualquer lugar que a gente for, lá tem um benfeitor cuidando daquele trecho. E a gente ainda leva o nosso anjo da guarda, não é assim? Aquele companheiro que está sempre conosco. Interessante essa percepção de que nunca estaremos desamparados. O que muitas das vezes nos falta é a conexão com o divino, pensar no bem. A conexão com o divino, gente, é esse movimento. Pensar no bem. Eu não estou sozinho, sempre tem alguém para me ajudar. O que eu preciso fazer para que eu não me perca? Estar pensando no bem. Desejar o bem. Tem uma outra fala muito bonita, que é lá no Salmo, o Salmo número 1. Eu gosto desse Salmo. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Salmo número 1, né? Ou não? Mais ou menos? Salmo número 1 fala assim para nós: bem-aventurado, feliz, o homem e a mulher que não anda na roda dos escarnecedores. Aí eu sempre lembro dos barzinhos, né? Aquele monte de gente, bem-aventurado, homens, mulheres que não... Nada contra, tá, gente? Mas só que está lá no texto. Bem-aventurado, o homem e a mulher que não anda na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda junto dos injustos. Bem-aventurado o homem e a mulher que busca sempre o melhor. E aí o Salmo número 1 fala assim, que esse bem-aventurado, esse homem e a mulher, ele vai estar conectado com o Senhor. Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado, feliz, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque esse bem-aventurado, ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Não é o sonho de toda planta ter água abundante perto de si? Esse bem-aventurado será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, que as suas folhas nunca murcham, porque tem sempre água. Os seus frutos sempre dão na hora certa, porque tem sempre água. Então, o que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite? É ficar carregando Bíblia, gente? Não. É estar o tempo todo pensando no bem. O que posso fazer para ajudar a Deus? O que posso fazer para ajudar a Jesus? O que posso fazer para facilitar o trabalho do meu anjo da guarda? O que posso fazer para ajudar a minha família, as pessoas que trabalham comigo? O que posso fazer? Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Bacana isso? E com certeza isso é um prazer da alma, que é o livro que nós vamos trabalhar hoje, Os Prazeres da Alma, e a lição é compreender. Há 15 dias atrás nós estudamos a lição Compreender 1, agora nós estamos estudando a lição Compreender número 2. Gratidão ao Francisco do Espírito Santo Neto, gratidão ao Hamed por nos trazer essa reflexão. O Hamed, amigos, era uma das suas últimas reencarnações, ele era um indiano. Então, traz para nós uma percepção mais transcendental, se a gente pode dizer assim. A percepção dele é muito diferente do ocidental, né? Nosso caso.
Ele traz essa questão mais oriental. E ele começa dizendo assim, que a compreensão da natura, entre aspas, palavra latina, natura, a natureza, personificada ou essência das coisas. A compreensão na natureza deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. E ele vai discorrer dizendo assim, a compreensão da natureza com N maiúsculo, vocês conhecem a diferença de natureza com N maiúsculo e a diferença com N minúsculo? Não? A natureza com N maiúsculo, ela se refere à providência divina. A providência divina. Por quê? Lá no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, Emmanuel fala para nós que nós, reencarnados, por desconhecermos a providência divina, o trabalho de Jesus e dos seus prepostos na construção do planeta, nós chamamos todo esse trabalho de bilhões de anos de natureza com N minúsculo. A gente acha que aquela plantinha bonitinha, aquela flor, ela nasce magicamente. Não é assim que funciona. Tudo que a gente chama de natureza teve um arquiteto por trás. Vocês já pensaram naquele projetista que fez o projeto do limão? No limão não tem muitas propriedades? A natureza com N minúsculo, ela saberia colocar no limão todas aquelas propriedades, vitaminas? Não. Por trás tem um técnico, biólogo, doutor, pós-doutor, né? Assim, pós-doc, pós-líder, um super conhecedor que projetou as folhas, o aroma, as propriedades. E o mais interessante nessa construção, que ele, na construção dele, ele tinha que pensar assim, isso vai ser bom para o corpo humano, não é assim? Que a gente pega o limão, conecta com o nosso organismo e não faz o bem? Então não basta só fazer o desenho do limão, basta? Não, tem que ter toda a percepção dessa conexão que esse limão vai fazer. Então, natureza, N maiúsculo, a providência divina. Gente, isso é muito bacana, isso teve uma revolução em mim, porque eu comecei a ver tudo e buscar a função de cada coisa. Porque tudo na natureza, com N maiúsculo, é útil. Vocês já viram falar naquela plantinha que ninguém dá valor, mas que ajuda as crianças que têm um amarelão quando nasce? Como é que chama aquela plantinha? Picão. Não é? Não teve um projetista para aquela planta? Para que na hora que o neném nascesse com aquele problema, aquela mato, não é assim que a gente fala? Às vezes você acha um mato aí, ele fizesse conexão com o organismo e não ajudasse aquela criança? Então, eu comecei a ter esse olhar para tudo. Tem uns matos que eu falo assim, eu ainda não sei, mas daqui a um tempo nós vamos descobrir para que serve. Vocês já imaginaram o boi, a vaca? Boi e vaca come o quê, gente? É carne, não é? Boi e vaca come carne? O que ele come? Consegue entender como que as coisas são muito maravilhosas? Aquele bife, aquela picanha, aquela carne que você consome, não vem do mato. Olha que interessante isso, sim. Uhum. A soja tem uma toxina, isolada do picado. Uhum. Você plantar a soja verdinha, guarda, soltar o olho, não. Olha só. Olha, ele já conhece a. Deus faz a coisa perfeita. Espera outra situação. Para poder ingerir. Deve ter um cheiro, alguma coisa assim, que inibe. Então, é por isso que a gente tem que ter essa percepção de olhar sempre para essa natureza
com N maiúsculo. A gente tem sempre que buscar essa natureza, essa providência divina. Amigos, é muito difícil para a nossa mente imaginar que tudo é bom. É difícil na nossa mente. É difícil a gente ter esse raciocínio. Tudo é bom. Para que a gente tem os cílios? Para que a gente tem a sobrancelha? Tem um motivo. O suor evitar que caia cisco. Tudo tem um motivo. A natureza, a providência divina é tão encantadora e nós temos um problema de não percebê-la. Problema visual nosso, de entendimento nosso. E é nesse intuito que a gente vê muitas das vezes o microscópio. A gente não enxerga. Então tem um microscópio para poder nos levar a enxergar esses elementos pequenos. E tem o telescópio, que nos ajuda a ver além. Assim? Aí ele fala para nós, fizemos aí a distinção da natureza com N minúsculo e N maiúsculo. A compreensão da natureza determina o que é verdadeiro ou não. A compreensão da natureza, da providência divina, determina o que é verdadeiro ou não. Ela, a compreensão, nos leva à escola da sabedoria das abelhas. Alguém aqui conhece a escola da sabedoria das abelhas? Sociedade bacana? Sociedade maravilhosa. O que elas produzem? E essa sociedade, ela é organizada? Não é nos mínimos detalhes? Nós conhecemos a sociedade, a escola dos joões de barro? Nós conhecemos a sociedade das formigas e das aranhas? Mostrando-nos que por detrás dela existem leis sábias que nos ensinam o que a dedução, a suposição e a apreciação simplesmente não nos podem explicar. Aqui a gente precisa recordar do nosso processo de aprendizado. No Livro dos Espíritos, fala que nós somos criados simples e ignorantes. Ou seja, necessitamos aprender. Porque somos princípio inteligente. Olha as duas palavras bacanas. Temos esse atributo da inteligência, estamos no início, princípio, não é início? E aí nós vamos constantemente aprendendo. Estagiamos nessa sociedade das abelhas. Para quê? Nos tornarmos organizados. Estagiamos nessa sociedade dos joões de barro para aprender a arquitetura, a construção. Gente, eu acho tão encantador os pássaros que eles não têm mãos. Vocês já lembraram disso? Eles constroem coisas fantásticas com bico. É encantador, a gente olha para aquilo e fala assim, uau, eu com duas mãos não dou conta. E eles constroem. E aí, outro dia eu estava vendo National Geographic lá, os passarinhos construindo um ninho para ver se a passarinha gostava do ninho. Para encantar a passarinha. Então eles tinham que construir um ninho muito bem e a passarinha ia lá conferir se o ninho era seguro. E aí, se ela provasse... Essas mulheres são terríveis, é desde a época de passarinha que é desse jeito, né? Desde a época lá atrás. Elas conferem, e se for agradável, aí sim elas estabelecem uma relação com aquele construtor de ninho. É tão lindo as leis divinas, é tão sábia, é tão amorosa. Por que a gente se distancia
desses princípios que a gente vê toda hora? Por que da nossa distância? O texto que nós estamos trabalhando é compreensão. Compreensão dessas maravilhas. Quando nós compreendemos, a gente para de ser rebelde. Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu esqueci a lição de quando eu era abelha. Eu esqueci a lição quando eu era João de Barro, Maria de Barro. Né? Eu esqueci essa lição. A gente vai esquecendo a providência, o carinho, as leis sábias que o tempo todo tentam nos levar para essa sabedoria. É bacana quando a gente tem esse despertamento. E aí a gente fica mais respeitoso com tudo e com todos. A gente fica cada vez mais respeitoso. A gente para de cobrar do outro. Será que ele aprendeu direito? Aprendeu. Aprender, ele aprendeu. Porque senão não passava de fase, não é assim? Para a gente passar do reino mineral para o reino vegetal, a gente precisa passar na prova. Se a gente não passar na prova, a gente não passa para o próximo reino. Ah, passei pelo mineral, entendi tudo ali, agora eu vou para o vegetal. Entendi tudo, não entendi? Permaneço lá, até entender. O dia que eu dominar aquilo, eu passo para a próxima fase, que é o animal. Vou estagiando, e aí quando eu alcanço esses 3 reinos, aí eu estou habilitado a gerenciar esse corpo. Porque no mineral, eu aprendi como utilizar o ouro, a prata, o chumbo, o cálcio, o potássio no meu corpo, não aprendi? Eu não faço esse gerenciamento tranquilamente? Eu aprendi lá. Aprendi a lei de atração para manter minhas células unidas. Eu fui aprendendo. E eu só passei de fase porque eu dominei o vegetal e o animal. Como nós passamos recentemente pelo animal, de vez em quando a gente escuta as seguintes frases assim: não mexe com fulano hoje não. Mas por quê? Porque ele está uma onça. Já escutaram isso? Cuidado com fulano. Mas por quê? Uma cobra. A gente escuta isso. E aí nós que temos a compreensão, a gente entende a dificuldade de fulano. Tem gente que adora um osso. Fica roendo o osso no almoço ali. É um pescoço de peru. Enquanto não está limpinho, não larga aquilo. Está tudo bem. Compreenda aquela capacidade, aquele ponto que o companheiro está. E quando a gente vai compreendendo, gente, como fica mais fácil a vida? Não fica mais light? Ninguém vai mudar, não. É a nossa mente que vai ficar cada vez mais sábia, de não exigir do outro aquilo que ele ainda não dá conta. Nossa, falando, mas coisa chata, desconfortável, você chupando o osso, esse barulhinho que você faz. Aí quando você percebe, você fala, tá lembrando do tempo que ele ruía osso, literalmente? Deixa ele, deixa. E aí a gente olha para aquele barulhinho e fala assim, tá tudo certo, sigamos. E aí o Hamed continua dizendo que a providência divina é criação divina, produto da determinação de Deus. Produto da determinação de Deus. Vocês lembram lá na Gênesis bíblica? Começa lá no primeiro capítulo, falando assim, e Deus disse, faça isso. E Deus disse, faça aquilo. E Deus disse, faça aquilo. Não é assim? Não começa na criação, na Gênesis bíblica, não é assim? Então tudo é produto de Deus. Da determinação divina. E é bacana que no texto bíblico fala assim, e Deus vendo que era bom, porque Deus conferiu. Ele não mandou fazer e virou as costas, não. Ele mandou fazer e conferiu todos os produtos que foram criados. Porque esses produtos são para nós. E ele não permitiria que a gente recebesse um produto defeituoso. Olha que bacana isso. O cuidado do pai para com seu
filho. A gente precisa ter essa percepção de que o nosso Pai nos quer muito bem. Telmo, mas por que nós estamos passando por dificuldades? Porque nós esquecemos da cooperação quando éramos abelha, do trabalho quando éramos João de Barro, da coletividade da formiga. Nós esquecemos isso. Passamos a ser egoístas. Só para mim, orgulhoso. E essa mudança de atitude faz com que a gente sofra. E é até um sofrimento natural, até normal. Se eu me desviei do caminho, eu aprendi nas sociedades que eu participei, que eu estagiei. Se hoje eu tenho essa dificuldade, é natural que eu sofra o trabalho de caminhar por locais não bons. Aí eu vou ter que fazer uma conversão, não é assim? Estou indo, é aquela casa, né? Quero ir para Brasília. Brasília fica para lá. Quero ir para Brasília. Aí eu começo a andar para São Paulo. Eu quero ir para Brasília. Mas por que você está andando para lá? Aí você andou um dia, 2, 3. Aí você falou, eu acho que é por outro lado. Aí você pergunta para alguém, é para lá. Aí você não vai sofrer aqueles passos da volta até chegar nesse ponto, para depois começar a ir para Brasília? Não tem aí um sofrimento de ter perdido 2 dias, 3 dias? Tem alguma maldade nisso de Deus, gente? Maldade nenhuma. Eu errei o caminho. Agora vou ter que refazer o caminho. E aí era para ser uma viagem de 5 dias, vai se tornar uma viagem de 8. Por quê? Eu não observei o que era correto. Não tem maldade na lei, não. Existe somente a correção para aquele que se desviou. Essa é a misericórdia divina. Essa é a misericórdia divina. A penalidade, ela já fica em nós. Nós já sofremos essa penalidade. Não é Papai do Céu, não coloca, não. Não. Tudo bem, era uma viagem de 5 dias, agora vai se tornar uma viagem de 8. Tem alguma maldade nisso? Sim. Aí, o Hamed continua dizendo, a natureza, a providência divina é criação divina, produto da determinação de Deus. E nós, filhos do poder universal, somos também providência divina, natureza. Portanto, age em nós uma vontade superior. Gente, isso é importantíssimo da gente entender. Sabe aquela plantinha, aquela sementinha que cai entre uma fresta do viaduto? Vocês já viram aquela florzinha que nasce no viaduto? Aquele mato que nasce lá no viaduto? Tem um raminho lá. O que é aquilo? É o projeto divino que não para de funcionar. Ninguém joga água, ninguém joga terra, mas ela não quer saber. Ela quer dar flor, ela quer crescer. Isso está em nós. Isso está em nós. Ser melhor, fazer o bem, ajudar. A gente pode inventar 1000 desculpas que nós vamos ter que crescer. Ou nessa, ou nas próximas 5 milhões. Mas nós vamos ter... hoje eu posso até tampar, cobrir esse crescimento. Mas na hora que tiver uma frestinha, tiver uma gotinha, nós vamos começar a crescer. Porque isso é da lei. Portanto, age em nós uma vontade superior. Uma vontade superior. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural. Não tem jeito de ir contra. Não adianta fazer birra. Não vou melhorar. Não vou ser do bem. Não vou deixar o egoísmo. Não vou deixar de ser orgulhoso. Não vou deixar de ser invejoso. Vai. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma péssima notícia.
Mas a gente vai ter que deixar isso tudo. Sede santo como santo é o nosso Pai. Nós vamos ter que deixar, porque isso é da nossa criação, está em nós esse desejo. Pois a força do progresso é uma condição inerente da vida humana. Todos alcançaremos. A natureza, a providência divina, garante a evolução. Qual é o papel do Cristo para todos nós que estamos nesse planeta? Garantir a nossa caminhada. Garantir a nossa caminhada. Se não aproveitarmos, seremos reprovados. E receberemos um outro momento, um outro planeta para continuarmos essa progressão. Não precisa ter desespero. Nós precisamos somente nos conscientizar dessa força divina que está em nós. Será que eu estou realmente indo para Brasília? Ou será que eu estou caminhando para São Paulo? É essa pergunta que a gente tem que se fazer todo dia ao acordar. Eu estou atendendo à lei divina? Vou fazer isso hoje? Ou eu vou me desviar? E aí o Hamed continua dizendo, em Assis, no século XIII, o iluminado Francisco Bernardone enalteceu a interação do homem com a providência divina, com a natureza, em seu Cântico ao Sol, acho que todos vão lembrar, no qual louva alegremente ao irmão Sol, à irmã Lua, à irmã Água e à Mãe Terra, mostrando-nos a profunda ligação que todos temos com o projeto divino, com a natureza. Somos parte dela, como ela é parte de nós. O livro da natureza integra a nossa intimidade. Amigos, vamos lembrar de outra passagem do Livro dos Espíritos, que lá fala assim, questão 27, se não me falha a memória do Livro dos Espíritos. Deus cria dois elementos. Dois elementos. Gente inteligente é assim, tá? Não precisa criar 100, não. Basta 2. É o nosso caso do nosso Pai. Ele criou o elemento espiritual e criou o elemento material. Esse elemento material que ele criou, que é o elemento fluido cósmico universal, ele se transforma em qualquer coisa material. Qualquer coisa material. Esse princípio que Deus criou. E esse princípio material, ele tem uma função, atender ao ser espiritual. É para isso que ele criou o elemento, o fluido cósmico universal, para nos atender. E ao longo da nossa caminhada, nós vamos aprendendo a dominar esse elemento. E ao caminharmos, nós vamos aprendendo a amar. Amar a beleza de tudo que há no universo. Porque esse é o nosso grande desafio. O pessoal fala muito, nós estamos aqui para evoluir. Amigos, antes de buscarmos a evolução, busquemos o amor. Busquemos amar. A evolução está embutida dentro de amar. Jesus veio aqui, foi para nos ensinar a evoluir? Não. Ele veio aqui nos ensinar a amar. Amai-vos uns aos outros. O evoluir está dentro. Toda vez que a gente faz um movimento de ajuda ao outro, não é uma evolução? Mas primeiro é um ato de amor. Primeiro é um ato de amor. O projeto divino é que a gente também seja um amor. Em movimento, em ação. Então a gente precisa ter essa percepção. Eu tenho dificuldade em amar a tudo e a todos. Francisco de Assis mostrou isso para nós. E nós sabemos dos bastidores da doutrina espírita que Francisco Bernardone foi João Evangelista.
aquele que ficou no pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Era o caçulinha dos discípulos. Então, a gente percebe a grandeza desse Espírito que veio novamente nos mostrar, em pleno século XIII, momento do processo medieval no Ocidente. Ele veio trazer uma nova luz. E é muito curiosa a história de Francisco de Assis, porque ele queria tanto se aproximar de Jesus que ele escreveu algumas regras para aqueles que iriam segui-lo. Ele escreveu as regras e foi até o Vaticano levar para o padre, para o Papa. Aí os assessores lá, aquela coisa toda, leu e falou assim: é impossível viver desse jeito. O Papa e os outros falaram: é impossível, nós não podemos aceitar as regras que você impôs. Ele falou assim: mas eu dou conta. Não, mas é impossível alguém viver dessa forma. E aí ele voltou, teve que redigir novamente uma que acatasse essa possibilidade naquelas mentes, e aí sim a ordem de Francisco de Assis foi aceita. Mas Francisco de Assis, ele o tempo todo vivia a primeira. O tempo todo ele vivia a primeira, a mais rígida. Por quê? Ele tinha percepção da providência divina, da natureza. Conta-se que na Itália, é um país que durante o inverno se torna muito rigoroso, e eles indo de um mosteiro para outro, eles e um companheiro chegaram na porta de um outro mosteiro e bateram. Muito frio, aquela situação gelada. E aí alguém veio atender e ele falou assim: é Francisco de Assis. Aí o porteiro falou: que, mas não é Francisco de Assis essa hora da noite? E aí o rapaz bateu a porta, porque os mosteiros, gente, não atendia qualquer um não, tá? Não era assim aquela coisa receptiva a qualquer um que batesse. Não. Tinha muito mendigo naquela época, tinha muita pobreza naquela época, então ele não acolhia todo mundo, não. E aí o companheiro do Francisco ficou desesperado. E aí na hora que ele olha para o pai Francisco estava deitado naquela neve, rindo e feliz. Aí o outro falou: que é isso, pai? O que está acontecendo? Ele falou assim: agora é o nosso momento de êxtase. Como assim nós vamos morrer? Não, agora é só nós e Deus. Estamos na mão dele. A confiança, agora é só nós e Deus. E quantas vezes nós não precisamos lembrar dessa situação? Em todo momento, a relação é entre nós e Deus. O nosso maior problema não é com os outros. O nosso maior problema é com Deus. A nossa falta de obediência, nossa falta de atenção aos seus constantes avisos da nossa falta de obediência. Telmo, mas precisa disso tudo? Não, não precisa. No Livro dos Espíritos, tem a questão 737, se não me falha a memória, que fala dos flagelos destruidores. E aí os benfeitores perguntam assim: Senhor, precisa vir essas catástrofes? A Covid, a peste negra, a gripe espanhola, para poder dizimar tantas pessoas? Precisam disso? Não, não precisa. Mas por que acontece? Eles respondem: é para o progresso da humanidade. Nossa, mas que coisa complicada, precisa disso tudo para ter o progresso? Não, não precisa. Será que Deus não teria uma outra forma? Deus não teria uma outra forma de nos oferecer um meio de progredirmos? A espiritualidade responde: sim. Ele usa essa outra forma todo dia. Isso é um problema sério, porque a gente acha que é de vez em quando. E não é. Todo dia Deus usa de mecanismos para podermos despertar
para o nosso progresso, o nosso aprendizado de amor. Não é? E aí o Hamed continua dizendo: as leis divinas ou naturais estão cunhadas em nossa consciência. Todos sabem disso? As leis divinas ou naturais estão cunhadas em nossa consciência, onde se encontra a mais perfeita ligação com a divindade, a nossa consciência com Deus. Onde se encontra a mais perfeita ligação com a divindade. Esse foi o problema sério que eles quiseram matar Jesus. Vocês estão sabendo disso? Porque naquela época, os doutores da lei, os judeus, eles colocaram como regra ir ao templo, dar o dízimo, fazer as oferendas. Não era assim? Jesus chega e fala assim, ó, cessa tudo. Ninguém precisa vir ao templo. Ninguém precisa dessas oferendas para se aproximar de Deus. Aí os doutores da lei falaram assim, ó, vamos ter que matar esse cara, ele vai acabar com o nosso negócio. Consegue entender isso? Se tornar um cristão como Jesus propõe é não ter barreiras para chegar a Deus. Deus está acessível a toda hora, em todo lugar, a todo momento. Não precisamos de nenhum artifício, porque está em nossa consciência as leis divinas. E isso é desafiador para nós, porque a gente ainda precisa de alguns amuletos, algumas muletas para nos aproximarmos da divindade. E Jesus traz isso claramente para nós. Quando no diálogo que ele tem com a mulher samaritana, ela pergunta para ele, Senhor, nós vamos ter que adorar ao Senhor no monte, aqui ou no monte lá? Jesus responde, nenhum dos dois, minha filha. Nenhum dos dois. Não precisa de nada dessas coisas. Roupa, pensamento, nada disso. Artefato, não precisa de nada disso. Pois nós vamos adorar ao Pai em espírito e verdade. Precisa de alguma coisa externa? Não. Nós vamos adorar a Deus em espírito. Eu, espírito, com o espírito. Pai, Deus, eu, espírito, com aquele espírito. E em verdade. Ou seja, não vou falar aquilo que não devo. Não vou agir daquela forma que não devo. Verdade. Vou ser verdadeiro. Senhor, estou equivocado. Me auxilia. Senhor, estou bem. Muito obrigado. Em espírito e verdade. Isso é desafiador, porque nós ainda queremos. Acho que eles vendem o que a gente quer comprar, não é assim? O comércio não faz assim? Eles vendem o que a gente quer comprar. Então, se a gente quer comprar igreja, se a gente quer um templo, se a gente quer uma imagem, se a gente quer isso, vai ter alguém para vender para a gente. Até o dia que a gente despertar e falar assim, eu não mais dependo desses objetos. Eu não mais dependo desses objetos. Isso é desafiador para a nossa mente, porque nas nossas reencarnações anteriores, para chegarmos no raciocínio que temos hoje, nós tivemos que passar por esses aprendizados, não foi? Nós somos muito devedores da Igreja Católica. Nós somos muito devedores do judaísmo. Somos devedores que nos ajudaram a alcançar esse raciocínio que a gente tem hoje. Agora, hoje, com esse conhecimento da verdade, não devemos mais voltar a velhos hábitos. E aí ele continua dizendo, não devemos nos esquecer que o termo consciência empregado pelos benfeitores espirituais nessa questão do Livro dos Espíritos é sinônimo de alma, e não a popularmente denominada consciência crítica, parte julgadora da personalidade, que se manifesta quando analisamos atos e atitudes, e os catalogamos como bons ou maus. É que é muito desafiador a gente olhar e ter a certeza que tudo é bom. Isso é muito desafiador para a nossa mente. Olharmos e percebermos que tudo é bom. Cedo ou tarde,
a compreensão da providência divina há de esclarecer os mais intrincados enigmas da humanidade, visto que, se não a utilizarmos por meio da lógica ou inferência, a inferência é o exercício intelectual pelo qual se afirma uma verdade em decorrência de sua ligação com outras já conhecidas, esse conhecimento, nos atingirá através de nosso senso interior, que independe da razão intelectual e de considerações de ordem mental ou moralista, a compreensão da providência divina. Podemos compreender melhor nossos sentimentos a partir dos reinos da natureza. Os animais têm emoções, não tem? Tem medo, tem raiva, tem alegria, ciúme, afeição, manifestadas pelas mais diversas expressões. Se examinarmos atentamente essas expressões do ponto de vista de suas funções, a serviço de impulsos e de necessidades no processo de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente, veremos que algumas são resquícios herdados dos ancestrais pré-hominídeos, comuns a toda criatura humana. Então, aqui ele está novamente ressaltando esse nosso estágio nos reinos inferiores para chegarmos no estágio atual. Temos resquícios. Nós temos medo, nós temos raiva, nós temos alegria, nós temos ciúme, nós temos afeição. Da onde veio isso? Das nossas experiências nos outros reinos. Mas lembremos que naquela época nós não tínhamos a consciência da imortalidade da alma. Então a gente realmente tinha medo da morte. Hoje nós temos medo da morte? Não devíamos. Não devíamos. Hoje não. Porque nós somos imortais? Porque nós temos a certeza da providência divina ou não temos? Paro a moto, né, eu ando de moto, para a moto naquele mundo de moto parado. Eu não estou devendo moto para ninguém. Mas tem alguém naquele meio que está devendo. Aí vem um benfeitor e furta aquela moto. Por que ele não furtou a minha e foi a de fulano? Por que tem que ser exatamente daquela pessoa? Por que isso costuma acontecer? 1, 2, 3, aí a pessoa fala, não, mas eu sou azarado demais. Esse monte de moto só rouba a minha. Será por quê? Nós hoje não devemos mais ter esse tipo de conclusão. Porque senão nós estamos julgando fora todo o conhecimento da providência divina, da lei de causa e efeito. Não existe azarado no mundo não, viu gente? Existe acertos. Não existe ninguém azarado. Não, mas de novo comigo, mas só comigo? É um processo que cada um precisa aprender e vivenciar. Não é? E aí ela continua dizendo, o Hamed, né, continua dizendo para nós: muitos de nossos comportamentos são inatos e não aprendidos, já que se repetem em todos os seres humanos, nas mais diferentes regiões, épocas e culturas. A compreensão da providência divina é uma réstia de luz no lago de trevas da visão humana. É curioso isso. Você olha para a sociedade e a gente vê tudo de ruim. A compreensão da providência divina é sabe aquela luzinha no final do túnel? Quando a gente lembra da providência divina, a gente pensa, eu não sou azarado. Eu estou tendo a oportunidade de acertar. Estou tendo a oportunidade. Se observarmos os aspectos biológicos e psicológicos das expressões dos animais diante das diversas situações, olha onde o Hamed está levando para a gente. Se observarmos os aspectos biológicos e psicológicos das expressões dos animais diante das diversas situações, veremos. Você olha para o animal, você não percebe que ele está com fome? Você não percebe que ele está em perigo? Ele não se apresenta, a característica física, biológica, ele não mostra o semblante
de quem está com fome, está em perigo, está tendo um prazer, está sendo ameaçado, etc. A gente não vê isso nos animais? Esses animais, nos servirão de inspiração para compreendermos o porquê de nossos atos e atitudes. Olhando para ele, nós vamos observar. Porque nós, nessas situações, também apresentamos expressões fisiológicas e psíquicas da fome, do perigo, do prazer, da ameaça, etc. E ele continua dizendo: parece-nos de extrema importância o estudo do comportamento social e individual dos animais comparado aos costumes humanos como fatos sociais. Olharmos como eles se comportam psicologicamente, biologicamente e compararmos, porque nós trazemos essas características para o dia de hoje. As expressões, olha só, as expressões, os gestos e mudanças de feições e energia que as antecedem e acompanham são padrões comportamentais criadores de uma espécie de linguagem fisionômica. Quando a gente olha para as pessoas, dependendo da forma como ela está, de braço cruzado, ou o semblante, ou a postura, a gente não percebe que ela está sinalizando alguma coisa para nós? A gente percebe isso acontecendo. Se assim podemos dizer, universal e uniforme, que utiliza as mesmas fibras do nervo facial para exprimir seus sentimentos e que salvaguarda as devidas proporções, dimensão, intensidade, tamanho e estético nos seres humanos. Aquilo que a gente vê no cachorrinho, no gatinho, de semblante do medo, da fome, da alegria, nós também carregamos em nós. Temos em nós essas mesmas expressões fisionômicas. Nós aprendemos lá atrás. Bacana isso? Nós aprendemos lá atrás. E aí ele continua dizendo: eis aqui, olha que legal, eis aqui algumas das expressões instintivas ou contrações faciais comuns tanto nos homens como em determinados animais. 2 pontos. Primeiro, a elevação da sobrancelha quando estamos indignados. A postura ereta e aprumada diante do desafio e do ataque. Você olha o ser humano e olha o animal, você fala, ó, parece, né? Os punhos cerrados na raiva. O arregalar dos olhos na surpresa. O enrubescer na vergonha. A contração entre as sobrancelhas na concentração. A saliência dos lábios superiores e o nariz empinado na indiferença. As sobrancelhas apertadas e a boca firmemente fechada na obstinação. O repuxar dos lábios e uma súbita expiração no nojo. O brilho nos olhos na satisfação. Elevação da sobrancelha e os cantos da boca caídos na tristeza. E outras tantas mais. Alguém identificou alguma aí? Das expressões desses animais? A gente identificou? Gente, claramente, quando fala que nós estagiamos nos reinos mineral, vegetal e animal, a gente percebe isso em nós agora. Aprendemos isso lá e estamos colocando em prática aqui. Aprendemos. E aí ele continua dizendo, abre aspas, o homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. Esse nosso corpo, ele é constituído de tudo que há nas plantas, no reino mineral e nos animais.
Fisicamente, nós chegamos no topo do desenvolvimento orgânico. Nos nossos próximos reinos, nós não vamos mais ter que trabalhar a questão material. Vamos ter que trabalhar as questões do coração, do sentimento. Porque o conhecimento dos outros reinos cessa aqui. O domínio sobre a matéria cessa aqui. E aí, no próximo reino, nós vamos ter que trabalhar as questões da sabedoria, do amor. Não mais as questões do organismo. Consequentemente, nos próximos estágios, fisicamente, nós não teremos doenças, desarmonia, enfermidade. Porque, conhecedores da prática do amor, nós não nos feriremos. Não mais traremos desconforto para o nosso corpo orgânico. Esse é o top do top, não é assim? A gente almeja. O Cristo, Jesus, o seu corpo, tinha alguma enfermidade? Mas ele ia na casinha, viu, gente? Ele ia na casinha. Não tinha mais. Por quê? Por causa do princípio do domínio que a gente tem que buscar todo dia. O cuidado com essas nossas células. Cuidado com esse nosso organismo. Eu lembro de um livro bonito que fala assim, era um desencarne, eu acho que é Obreiros da Vida Eterna. Obrigado, Chico, obrigado, o André Luiz. Lá uma mãezinha vai recolher um filho que tinha desencarnado. E aí eles estavam desencarnados acompanhando o caixão. Aí a mãe vira para esse filho e fala assim, filho, agradece o corpo que te serviu tantos anos. Olha que bonito, olha que percepção diferente que a gente tem que ter. Agradeça ao corpo que nos serviu durante tantos anos. Por isso, da nossa recomendação, a recomendação da doutrina espírita, comer bem, beber bem, pensar bem, boas ações, cuidar desse aparelho, porque ele é uma dádiva. Quando nós recebemos ele estava perfeitinho, não estava? Estava perfeito. É tanto que a detecção de uma doença não é quando a gente consegue destruir, vamos usar, não sei se é essa boa palavra, mas enfermar um órgão. Aí eu estou com um problema no coração. Quando outrora ele não estava perfeito, não é assim? Se hoje ele não está beleza, é porque eu usei mal. Aí eu estou com um problema no pulmão. Quando eu recebi o pulmão, ele não estava perfeito. Então, ao longo da caminhada, eu causei alguma coisa com ela. Eu estou com um problema no rins, no fígado. Eu recebi ele perfeito. Outrora ele funcionava muito bem. Então, eu, no meu uso diário, nos meus desequilíbrios do uso, hoje ele está enfermo. Então, tudo que a gente recebe bacana, perfeito, funcionando. E aí, eu enfermei, causei uma moléstia, o que vai ter que acontecer? Eu também vou ter que mudar os meus hábitos para que eu volte a ter aquele órgão funcionando. Vai ter sequelas? Vai. Mas eu tenho que fazer esse movimento. Que seja nessa e que seja nas próximas até ele estar totalmente restabelecido. É interessante essa percepção que a gente tem. E aí ele fala mais assim, a concepção de vida isolada que muitos de nós cultivamos na atualidade modela o homem, abafando-lhe sua interligação com a naturalidade e promovendo a padronização neurótica da vida social e a manutenção do status quo. Ninguém vive isolado. Não há essa possibilidade. Somos seres imortais, diz Hamed, trazendo como patrimônio espiritual um acervo de bagagens ainda desconhecida. Amigos e amigas, a gente não faz ideia das potências que há em nós. As potências que temos em nós. Quando Jesus fala, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele está chamando a nossa atenção para o que temos em nós. Ele propõe, brilhe a vossa luz. O que é brilhar a nossa luz? Estarmos bem, estarmos saudáveis. Porque quando nós estamos adoentados, nós não temos luz para ofertar. Agora, quando nós estamos bem, nós não somos propagadores da luz?
Luz no sentido de uma boa palavra, de um sorriso, de um ensinamento, luz. E aí Jesus fala, brilhe a vossa luz para que os homens vejam as nossas boas obras, que é a referência para que essa luz cada vez brilhe mais, através das boas obras. E eu fazendo a minha luz brilhar, eu fazendo as boas obras, eu vou remeter todo o pensamento para Deus. Porque tudo é da providência divina. Tudo é dele. Então, quando eu estou sadio, eu estou em conexão com o divino. Quando eu estou adoentado, eu errei o caminho de Brasília, né? Eu estou indo para São Paulo. Consegue entender esse movimento? Que é muito simples. Não estou fazendo a minha luz brilhar. Estou tendo obras não boas. E ele continua, somos seres imortais, trazendo como patrimônio espiritual um acervo de bagagens ainda desconhecidas. Nossa singularidade tem raízes adquiridas na travessia pelas faixas naturais da existência. A nossa singularidade, a nossa individualidade tem raízes adquiridas na travessia pelas faixas naturais da consciência. Se a cada dia, diz Hamed, conhecer mais a lei da providência divina e souber que cada ser é algo nascituro, ou seja, aquele que deve nascer, aprender, crescer, se desenvolver, e que mesmo antes de nascer, nele existe uma força latente, potencial, o homem se tornará cada vez melhor, participando e vivendo socialmente, sem se esquecer do princípio da naturalidade comum a todos os seres vivos. Alguns encontros atrás, o Hamed tratou da questão da naturalidade. E eu vou voltar nesse ponto só para a gente ter uma percepção. O que é natural no projeto divino? Natural no projeto divino é que cada um seja único, diferente do outro. Ninguém será igual. E nós fazemos uma força para que as pessoas sejam iguais a nós, nós fazemos uma força para que a gente seja igual ao outro. Pelas leis divinas, isso é impossível. Impossível. Nós somos indivíduos diferentes de todo mundo. Por quê? Porque tivemos experiências diferentes, vivências diferentes, oportunidades diferentes, e aproveitamos ou não essas oportunidades. E isso nos faz nos constituir seres únicos, diferentes de todos. E o bacana da criação divina é que todos nós caminhamos juntos, os diferentes. Não é bacana a gente ter essa percepção? Diferentes caminhando juntos? Esse é o nosso grande despertar. E ele fala mais, apesar de todos nós termos transitado pela irracionalidade nos reinos menores da vida, somos hoje potencialmente racionais. Então não podemos mais conduzir a vida com aquele pensamento, comer, beber, dormir, reproduzir, trabalhar. Não, porque nós somos racionais, nós precisamos ofertar à providência divina algo a mais do que isso. Porque nós já passamos desses reinos. Somos hoje potencialmente racionais, embora na grande maioria das criaturas ainda não haja sido despertada essa racionalidade, de forma efetiva, mas apenas a sua intelectualidade. Aí entra o respeito que a gente deve ter para todas as colocações e posturas que as pessoas devem ter. Porque ainda não despertou. Olha que coisa interessante. Simplesmente não despertou. Qual que é o papel nosso? Acompanhar, estar junto, até que ele possa despertar. E o nosso exemplo, a nossa forma de viver, pode ser um despertador para esse que dorme. Bacana esse projeto, não é? Nossa postura, nossa amizade, a nossa companhia, pode ser o elemento que vai fazer com que esse companheiro
desperte. E ele finaliza dizendo: a compreensão da providência divina, da naturalidade, deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. Se temos dificuldade em perceber a naturalidade das coisas, a providência divina, olhemos de forma mais apurada, mais misericordiosa, porque ela só tem um objetivo: fazer com que a gente aprenda a amar uns aos outros e a Deus, nosso Pai. Gratidão a todos vocês pelo carinho, muito obrigado por essa oportunidade. Que a gente continue recebendo esse tratamento todo dia, toda hora, para que a gente possa trilhar um caminho mais agradável, de acordo com a providência divina. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, os benfeitores dessa casa, por nos acolher, nos dar o remédio necessário para que continuemos cada vez mais a viver neste mundo maravilhoso que o Senhor tem nos ofertado. Obrigado, Pai, que assim seja. Beijo.